Olá e bem-vindos à parte 2 da aula de ciclo trigonométrico. Na última aula eu não coloquei parte um, mas aí eu decidi que vai ficar melhor se eu fizesse em duas partes. E vou colocar isso aqui como aula 3, então. Na última aula a gente viu o ciclo trigonométrico, com os ângulos em graus, né? E como funciona o seno, cosseno e tangente desses ângulos, e de alguns ângulos notáveis. E agora a gente vai ver como a gente monta esse ciclo trigonométrico com os ângulos em radianos. Mas primeiro vamos entender algumas coisas fundamentais aqui para a gente começar a conversar. Primeiro, o que é o π? Assim, uma abordagem bem simples para a gente aqui. Toda vez que você pega a circunferência, o perímetro dessa circunferência aqui e divide pelo diâmetro, você obtém um valor constante. E esse valor constante sempre dá o mesmo, 3,141592, enfim, etc. É um número infinito isso. E esse número eles chamaram de π. Então, π é a razão entre essa circunferência e o diâmetro dela. Vocês podem fazer esse teste em casa. Pega um barbante, monta uma circunferência, mede o diâmetro dela, depois estica esse barbante aqui e mede o tamanho dele. Divide esse tamanho pelo tamanho do diâmetro, vocês vão achar alguma coisa bem próxima disso aqui. Talvez não com essa precisão, mas bem próximo. Outra coisa importante de entender aqui é o que é radiano. Vocês podem ver aqui que da origem até a extremidade da circunferência, a gente tem um valor de raio, certo? Então, da origem até a extremidade, outro valor de raio. Raio, raio. Eu vou pegar esse comprimento aqui e colocar ele em cima da circunferência. Então, por exemplo, se esse raio fosse 5 centímetros, aqui em cima eu ia colocar 5 centímetros também. Ia chegar até esse ponto aqui. E essa abertura, quando aqui é raio, raio, e esse comprimento é raio, essa abertura eu vou chamar de um radiano, porque é a abertura que enxerga um raio. Isso é a definição de radiano. Então olha que interessante, no ciclo trigonométrico, quando a gente joga essa definição de radiano de 0 a 10 180, esquece esse pi aqui, lembra da aula passada que era 180. Eu consigo colocar aqui dentro 1, 2, 3 radianos, mais uma parcela pequenininha, que não chega a dar 1. E essa parcela é 0,1415. Coincidentemente, ou não coincidentemente, isso aqui dá 3,1415, etc, etc, que é o valor de π. Então, por isso que π fica aqui no lugar do 180. Então, meia circunferência é π. Então, um quarto de circunferência é π sobre 2. E uma circunferência inteira é 2 vezes esse pedaço, né? Então, 2π. E assim a gente vai montando todo o ciclo trigonométrico, fazendo essas proporções, usando essa definição aqui. Agora, só uma observação, os valores de seno, cosseno e tangente continuam a mesma coisa. Aí a gente vai ver os equivalentes dos ângulos em radianos, por exemplo, quanto que vale 30 em radianos, mas o seno, o cosseno e a tangente dele continua valendo a mesma coisa, não muda nada. Então, só coloquei isso aqui para vocês poderem ver que é a mesma coisa. Olha aqui então, vamos transformar o 30 para radianos. Nesse caso específico, é arbitrário isso, eu escolhi fazer assim, eu vou pegar essa relação. 180 é equivalente a π, como a gente viu anteriormente, e 30 é equivalente a x radianos, que eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então eu vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, uma regra de 3. 180x igual a 30π. 180x igual a 30π. Passo 180 dividindo, simplifico os zeros aqui, divido por 3 em cima e embaixo, e sobra π sobre 6. Então eu acho que o ângulo de 30 graus em radiano é π sobre 6 radianos. A gente simplifica isso para rádio. Então, tranquilo. Aí vocês podem ver aqui que o cosseno de 30 e o seno de 30 continua a mesma coisa. Ele em radiano ou ele em graus, não muda. Agora eu vou usar os mesmos exemplos da última aula. Vamos pegar o 150 aqui. Seno e cosseno continuam o mesmo. Vou usar o 180 de novo. 180 vale π, 150 vale x. Faço multiplicação cruzada. 180x igual a 150π. Passo 180 dividindo. Simplifico os zeros.
Divido por 3 em cima e embaixo. 15 por 3, 5. 18 por 3, 6. Então, 150 em radianos é 5π sobre 6. Eu não vou escrever radiano aqui na frente mais não, mas vocês têm que saber que essa unidade aqui é radianos. O exemplo do 210 agora. Cosseno e seno continuam o mesmo, vocês podem ver. Só que dessa vez eu vou usar outra relação. Isso vocês podem escolher a relação que vocês quiserem. Agora eu só vou utilizar essa para vocês poderem ver que dá certo com qualquer uma. Vou falar que 90 é π sobre 2, que é isso aqui, né? Onde ficava 90 aqui. E 210 é um valor x que eu não sei. Faço a multiplicação cruzada. 90x igual a 210 vezes π sobre 2. Então, passo 90 dividindo. Aí ele vem multiplicando 2, né? 2 vezes 90, 180. 210π sobre 180. Faço as simplificações, 7π sobre 6 radianos, que é o valor de 210 em radianos. Tranquilo, né? Agora o exemplo aqui do 330. Vou escolher outra relação. Em vez de 180 e 90, agora eu vou usar o 360. 360 a gente viu que vale 2π, é equivalente a 2π, né? Então 360, 2π. 330 um valor x que eu não sei. Multiplicação cruzada, 360x. 330 vezes 2, 660. Vezes π, tranquilo. Passo 360 dividindo. Faço as simplificações, 11π sobre 6 radianos. E isso é o valor de 330 em radianos. Então a ideia é isso. Vocês podem escolher o 90, pode escolher o 180, pode escolher o 270, o 360, a relação que vocês quiserem aqui para poder fazer essas continhas aqui de regra de 3. Eu recomendo usar o π e o 180, na maioria das vezes, porque o π é só o π. Não tem nenhum número aqui na frente multiplicando ou aqui embaixo dividindo. A conta para mim fica mais fácil. Mas aí vocês escolhem o que acharem mais fácil. E só uma observação que eu esqueci de falar na última aula. No ciclo trigonométrico, sempre que a gente está girando no sentido anti-horário, a gente vai ter os ângulos positivos. Então aqui estou girando no sentido anti-horário, abrindo daqui para lá. Então, eu tenho aqui 30, 90, 180, 270. Esses ângulos aqui, girando nesse sentido, são todos positivos. Só que eu posso girar nesse sentido também, no sentido horário. Se eu girar no sentido horário, o que acontece? Eu vou encontrar ângulos negativos. Por exemplo, girei no sentido horário aqui, numa abertura de 30 graus. Vale 30 graus, só que negativo, porque eu girei no sentido horário. Então, esse ângulo vale menos 30 graus. Só que isso não é um ângulo diferente. É só uma notação diferente, porque se eu tivesse girado nesse sentido aqui, esse ângulo aqui seria o equivalente ao ângulo de 330 graus. Porque 330 mais 30 é igual a 360. Então, se eu girar nesse sentido aqui, esse ângulo é o 330. Se eu girar nesse sentido aqui, esse ângulo é o menos 30. Mas é o mesmo ângulo. Só estou girando no outro sentido. Por isso que ele fica negativo. Essa aula ficou bem curtinha, porque eu falei tudo que eu tinha que falar já na aula anterior. Isso aqui é só para vocês aprenderem a trabalhar com π, radianos. Então eu vou passar exercícios para vocês fazerem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar e-mail. Valeu!